Olá, muito obrigada pela sua presença e pela atenção. Meu nome é Camila e eu sou psicóloga da Namu. A Namu é um aplicativo que vem para ajudar você a ter uma vida mais equilibrada. Lá você vai encontrar conteúdo sobre alimentação, exercícios físicos, meditação, yoga, tem o diário emocional e tem agora uma super novidade que é o scanner da saúde. Esse é show de bola. E ainda tem também o Namu Orienta, que é o meu queridinho do coração, porque ali você vai poder falar comigo ou com as nossas colegas, as psicólogas. Mas hoje, em especial, eu quero conversar com você sobre o Outubro Rosa. Nós já estamos em outubro e essa é mais uma campanha. E que campanha é essa que acontece no mês de outubro? É uma campanha de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, tá? Com certeza você já deve ter visto por aí empresas que fazem o Rosa Day, né? Então as pessoas vão vestidas de rosa, ou você vê alguns monumentos ou alguns lugares que se iluminam com a luz cor-de-rosa. Então, esse é o momento que a gente separou para conversar sobre o câncer de mama. Essa campanha ela é internacional, ela não acontece só aqui no Brasil, e ela se iniciou lá em 1990, mais ou menos, nos Estados Unidos, onde eles propuseram ali uma corrida e todos eles lá receberam um lacinho, né, uma fita cor-de-rosa. E desde então, desde aquele tempo, desde a década de 90, vem acontecendo aí as campanhas. Aqui no Brasil, a gente teve uma primeira amostra dessa campanha em 2002, quando lá o obelisco do Ibirapuera ele foi iluminado com a cor-de-rosa. Porém, a campanha mesmo, efetivamente, saindo aí, né, nos noticiários, na televisão e depois nas redes sociais, só foi começar por volta de 2008. E aí também com corridas, com palestras, com outras campanhas, com distribuição de laços rosas. Então, foi mais ou menos em 2008, aqui no Brasil, que a gente começou a divulgar a campanha do Outubro Rosa. E essa campanha, ela tem o objetivo não só de chamar a atenção das mulheres para a prevenção, para fazer os exames, para fazer a mamografia, mas também para estimular as mulheres a fazerem o autoexame das mamas, tá? Então, nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho aí sobre o câncer de mama, quais são os sinais, né, os sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre a autoestima, vamos falar um pouquinho sobre como os familiares e os amigos podem ajudar, né, aquela mulher que está passando por este momento, né, da descoberta ali do diagnóstico do câncer de mama. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, em 2022, foram estimados 66.280 casos de câncer aqui no Brasil, sendo que o câncer de mama ele só perde em quantidade para o câncer de pele. Então, ele é o segundo câncer com mais ocorrência aqui no Brasil, tá? E é importante dizer que não são só as mulheres que têm câncer de mama, os homens também podem ter câncer de mama. A incidência é de 1% da população masculina com câncer de mama. Então, os homens também precisam ficar atentos com qualquer modificação física na região das mamas, dos mamilos, e procurar o médico para verificar se está tudo ok, porque homens também têm a possibilidade de ter câncer de mama, tá? O que causa o câncer de mama? O câncer de mama ele não tem uma única causa. São vários fatores que podem favorecer ali o surgimento do câncer de mama. Então, tem obesidade, sedentarismo, excesso de consumo de bebida alcoólica, uma alimentação não saudável. Então, esses são alguns aí dos fatores que podem levar ao surgimento do câncer de mama, tá? E tem
como a gente pensar em reduzir um pouquinho ali a chance de ter o câncer de mama, que é fazer exatamente o contrário daquilo que são os fatores. Então, é me preocupar com o meu peso corporal, é fazer uma boa alimentação, praticar atividade física, diminuir o consumo de bebida alcoólica. Então, são formas ali que você tem de conseguir trabalhar um pouquinho a prevenção do câncer de mama. Mas a amamentação também é considerada ali um bom fator de prevenção ao câncer de mama, tá? Quando a gente fala sobre o câncer de mama, o ponto principal ali, a ação principal é o autoconhecimento. Então, nós mulheres, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente sabe que, com relação às mamas, tem mulheres que têm mamas maiores, mamas menores, com formatos diversificados. Então, você, mulher, precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer as suas mamas, porque na hora que você perceber alguma coisa diferente, é a hora que você vai procurar o médico para ver se está tudo ok, ou se tem alguma coisinha ali que precisa ser tratada. Tá? É o médico, no caso você vai começar ali pelo ginecologista, para ele avaliar e fazer a solicitação dos exames necessários. Tá? Quais são os sinais, então, do câncer de mama? O que vai chamar a nossa atenção? Então, primeiro é um caroço endurecido. Geralmente ele não traz dor. Tá? E essa é a principal manifestação e ele acontece em praticamente 90% dos casos. Outro modo ali que a gente tem para verificar é a alteração no bico do peito, então, no mamilo. Então, se tiver alguma alteração, seja de cor, de tamanho, se tem alguma secreção, isso também já é um sinal ali, tá? Um sintoma. Pequenos nódulos embaixo do braço, aqui nas axilas também, tá? Ou aqui assim no pescoço. A saída, né, de alguma secreção, de algum líquido da mama, principalmente se você não está, né, na fase de amamentação. E a pele da mama avermelhada, retraída ou parecendo uma casca de laranja, né, que ela fica mais áspera. Então, esses aí são os principais sinais que a gente precisa observar no nosso corpo, que vão dar ali indícios de se está tudo ok ou não com as nossas mamas, tá? Em mulheres acima de 50 anos, essa observação, esse cuidado precisa ser maior, porque é nessa faixa etária que a gente tem ali uma maior incidência do câncer de mama. Então, qualquer coisinha diferente vai precisar ser investigada, tá? Existe também, né, que foi muito difundido, o autoexame. O autoexame por si só, ele não pode ser considerado o diagnóstico, porque existem outros fatores que deixam, por exemplo, a mama com algum nódulo, com algum carocinho, mas é importante porque é através dele que você vai falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então, como é que a gente faz esse autoexame, né? A gente vai apalpar, vai olhar a mama todos os dias, de repente lá na hora do banho. Então, você observa, se olha no espelho, para que você veja ali se está tudo ok com a sua mama, tá? Uma outra forma de identificar as alterações é através do exame da mamografia. Gente, eu sei, né, as mulheres que já fizeram, muitas delas relatam dor, que é bem dolorido, bem chato de fazer, mas ele é imprescindível. É através da mamografia ali que o médico vai conseguir perceber se tem alguma alteração. E tendo alguma alteração, o médico pode solicitar, então, uma biópsia também, para confirmar ali se, de repente, é maligno, se é benigno. Então, começa pela mamografia, muitos médicos também pedem ultrassom das mamas, e ali, se tem alguma alteração, o médico vai solicitar uma biópsia. Então, o caminho é esse, você se observa, você se olha, faz o autoexame, procura, né, fazer ali o seu check-up pelo menos uma vez por ano, vai lá no ginecologista, porque, gente, a prevenção é o melhor caminho, tá? O câncer de mama, ele é um daqueles que tem muita chance de sucesso e de cura. Mas o que depende para ter o sucesso e a cura é descobrir logo no início. Por isso que a prevenção ela é muito importante, tá? Agora, se você foi lá, se observou, fez os exames e, poxa,
o diagnóstico foi positivo. Eu tenho um câncer de mama. E aí, esse é um momento muito difícil para a mulher, descobrir que tem um câncer de mama. Nesse momento, passa um monte de pensamentos pela cabeça da mulher. E agora? O que eu vou fazer? Por que isso foi acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir sair dessa? Ai, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Porque quando a gente fala de câncer, a gente já acha que é ali o atestado de óbito está pronto. Então, a gente fica realmente com medo. São muitas coisas que vão acontecer. E o emocional da mulher, ele fica abalado nesse momento. Ela não consegue pensar em nada. Então, ela não consegue estar lá na sala, o médico está explicando para ela tudo sobre a doença, mas ela está longe, está com todas essas perguntas na cabeça dela, né, do que vai acontecer com ela. E aí, quando a gente está escutando lá o médico, ele vai poder dizer para a gente, né, o seu estado é grave, ou você ainda está no começo, ou é terminal. E aí acaba se tornando tudo uma questão de tempo. E para ajudar, o acompanhamento psicológico, juntamente com o apoio dos familiares, é imprescindível. E ele vai ajudar a amenizar o impacto, né, de receber essa notícia e de saber lidar com essa descoberta. Tá? Como eu falei, existe aí um turbilhão de emoções. Então, a mulher, ela sente medo, ela sente tristeza, muita preocupação e sensação de impotência, porque, e agora? Né? Eu não tenho mais controle. E, além disso, a vida dessa pessoa, ela acaba virando de cabeça para baixo, porque ela tem lá os horários dela, a rotina, e aí tudo muda, porque aí eu preciso começar a ir para consultas, eu tenho que fazer exames, às vezes tem que fazer a cirurgia. Então, a cabeça dela e a vida dela vira uma confusão total. E com isso podem acabar surgindo alguns transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade, algumas fobias, compulsões. Então, quando a gente fala do câncer, a gente precisa prestar atenção que não é só o câncer. Né, a gente tem aí uma mudança e tantos sentimentos, tantos pensamentos que podem levar a algum desses transtornos. Então, a gente tem que ficar atento a isso, a família precisa ajudar e se a mulher tiver condições, ela precisa procurar a ajuda de um psicólogo. Tá? E para ajudar todos vocês nesse momento, eu vou dar aqui algumas dicas. Então, primeiro assim, procura compreender exatamente qual que é a sua doença. Quais são as formas de tratamento? O que você vai precisar fazer? Quando a gente conhece, quando a gente tem esse conhecimento do que está acontecendo com a gente consegue se apropriar disso e consegue como se tomar um pouco as rédeas da situação nas nossas mãos. Então, conhecimento é poder. Então, se você tem aí, conversa com o médico, procura mais de um médico, se informa. Mas nada de Google Doctor, ok? Porque lá no Google, eu sei, eu também faço isso. A gente vai lá no Google, né, para perguntar, para tentar descobrir ali alguma coisa sobre a doença, mas muitas vezes as informações elas não são verdadeiras, elas não correspondem com a realidade. Tem ali muito, às vezes, misticismo, tem muita superstição. Então, assim, se você quer saber realmente, ter o conhecimento real, procura o seu médico, ele vai ser a melhor pessoa para te tirar todas as dúvidas e te dar todas as informações, tá? Uma segunda orientação, sugestão que eu dou aí para você é, não se isole. Eu sei que a gente, quando recebe uma notícia dessa, a gente procura, quer ficar sozinho. Né? A gente não quer conversa com ninguém, mas a gente precisa estar próximo daquelas pessoas que a gente ama e que nos amam. Fique próximos, fale para as pessoas, né, para essas pessoas que cercam você sobre a doença, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando. Então, busque apoio, não se isole. Porque não é bacana. Busque uma rede de pessoas que já passaram ou que estão passando pelo mesmo problema que você. Procura ali conversar, ouvir histórias de superação e compartilhar das dores. Hoje eu estou na minha 3ª sessão de quimioterapia. Eu ainda estou começando. E aí vocês vão trocando ali e isso ajuda a passar por esse momento difícil. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é que você vai se sentir estressada em alguns dias. É normal, é muita coisa acontecendo, né? A rotina muda.
Então, se você percebe que você está estressada, que está assim, a ponto de explodir, procura relaxar, procura fazer uma caminhada, faz assim, pode usar o app da Namu ali para fazer uma meditação, para fazer uma yoga. Aproveita o seu tempo para fazer coisas que você gosta. Então, de repente, faz um bate-volta para a praia, vai andar num parque. Então, sentiu que está estressado, está difícil demais, procura fazer coisas que você sabe que vão te fazer bem, tá? Mantenha a sua identidade. A gente costuma perder a nossa identidade, porque a gente, às vezes, perde o cabelo, tem que fazer, de repente, a cirurgia da retirada da mama, e você já não se reconhece mais. Quem é que sou eu? Quem é esta pessoa? Então, procura manter a sua identidade. Cuide de você, cuide da sua autoestima, continue, tô sem cabelo, vou usar um lenço, vou usar uma maquiagem, então continue cuidando de você, porque você é importante. Busque ajuda psicológica, psiquiátrica, se for o caso. Você vai precisar cuidar das suas emoções, você vai precisar cuidar dos seus pensamentos, para não deixar com que você fique perdida nesse mundo, com que você desenvolva ali, né, uma depressão, uma ansiedade, ou uma compulsão, ou parta para uma compulsão de compras e aí vai gastar tudo, ou uma compulsão alimentar, vem aí o medo da morte. Então, a ajuda psicológica, nesse momento, ela é muito importante. E entender que tudo isso que você está passando é normal, é comum. A grande maioria das mulheres, quando recebem o diagnóstico de câncer de mama, elas também sentem todos esses medos, toda a tristeza. É comum. Então, você não está sozinha ali. Por isso que procurar conversar com alguém que já passou, que está passando, vai ajudar você. Não se culpe. Não é sua culpa que você está passando por este momento. Mas reconheça a raiva, tente colocar essa raiva para fora de uma maneira mais saudável. Como eu falei lá, vai fazer uma caminhada, vai, de repente, fazer algum exercício físico mais forte. Claro, sempre com a recomendação do médico quando for fazer algo diferente, tá? E aí, eu falei para vocês da autoestima. E como é que a gente faz com a nossa autoestima quando a gente está passando por esse período? Por quê? O médico provavelmente vai explicar para você que, de repente, o seu tratamento vai envolver ali a quimioterapia. Na quimioterapia, você vai perder cabelo, sobrancelha, cílios e outros pelos, né, do corpo. Ou vai envolver a cirurgia, então para retirar uma parte da mama, ou toda a mama, ou as duas mamas. A radioterapia, que pode causar manchas, então muda a cor da pele da mama. A medicação oral, que também traz ali, né, os enjoos. E aí a gente fica assim, ai, estou fazendo tudo isso. Será que o tratamento vai fazer efeito? Será que vai funcionar mesmo? Será que eu vou dar conta de todos os efeitos colaterais, os enjoos, né, as náuseas, o vômito? O meu cabelo vai cair? Né? E a minha mama, ela vai desaparecer? Como é que vai ser, né, eu olhar para mim e não ter mais as mamas? Será que eu vou poder amamentar? Será que eu vou poder ter filhos? Então, assim, vem esse monte de perguntas aí a hora que o médico fala qual vai ser o nosso tratamento. E com todas essas perguntas que vêm, a gente então fica angustiada, a gente fica ansiosa, a gente fica mais sensibilizada, traz ali, né, um pouquinho de depressão e tantas outras coisas. E, claro, a autoestima ela vai lá embaixo. E por que todo esse sofrimento? Porque todos os tratamentos, eles trazem ali algum efeito colateral, e esse efeito colateral é justamente em cima daquela parte do corpo que representa a feminilidade da mulher. Então, a mulher, ela se sente mulher quando ela percebe que ela tem os seios, e aí, de repente, ela não tem mais. Ou ela só tem um, ficou só com um, e o outro, e aí como é que eu faço? Então, isso mexe demais com aquilo que indica, que mostra para aquela mulher que ela é mulher. Então, é muito sofrimento, é muita angústia.
E aí você tem ainda que se adaptar a toda uma rotina diferente. Então, de repente, eu vou parar de trabalhar, porque eu vou precisar fazer as sessões de quimioterapia, eu vou precisar ir em consultas, às vezes até semanais, no médico, eu vou precisar passar um tempo nas clínicas ou nos hospitais, tenho tempo de cirurgia. E aí todas essas informações e decisões para serem tomadas faz com que a mulher ela precise de ajuda. Por isso que eu vou sempre reforçar, até o final dessa nossa conversa de hoje, que o acompanhamento psicológico e ajuda da família vai ser muito importante para a mulher nessa hora. Né? O marido, se essa mulher ela tem um companheiro ou uma companheira, enfim, se a pessoa que está ali vai precisar saber conversar, vai precisar saber dar o apoio para a mulher que está ali passando por esse período. E aí, nesse momento, esses familiares e esses amigos, eles precisam entender que eles vão ser o ombro para ela chorar. Muito mais do que ficar falando coisas, é mostrar, né, estou aqui do seu lado, pode vir, estou aqui. O que você precisa? Você está precisando do quê? Porque às vezes a gente fala coisas e as nossas falas acabam piorando a situação. Então, se coloque ali à disposição, não deixe essa paciente sozinha, fica ali do lado. E uma coisa também que acontece com as mulheres que têm o câncer de mama é a diminuição da libido. E isso mexe com a sexualidade da mulher também, tá? Então, como já tem ali todas as mudanças no corpo daquela mulher, ela ainda tem a diminuição da libido e isso vai mexer com o relacionamento dela, né? Com o marido dela, com o namorado, ou com a companheira, enfim. E aí, como é que eu faço nesse momento? Né? Não tenho vontade. Eu não me sinto bem, eu não me acho bonita, estou com dor, não quero saber disso, né? Não quero de ter intimidade. Mas você pode fazer algumas coisas aí para ajudar você nesse momento. Então, a primeira coisa é pedir ajuda. Então, você vai chegar lá para o seu companheiro, sem vergonha, e vai falar, preciso de ajuda, tá difícil, não estou com vontade, e aí me ajuda. Então, peça ajuda. A outra coisa é permitir ser cuidada. Tem muitas mulheres que elas são muito independentes, né? Elas têm o controle da vida delas nas mãos, e elas mesmas se cuidam, vão lá no médico sozinhas, fazem tudo sozinhas, mas nesse momento essa mulher precisa se permitir ser cuidada. Precisa permitir que os outros, não, deixa que eu faço para você. Não, eu vou lá com você na consulta. O que você precisa? Então, se permita ser cuidada. Você não precisa tomar conta de tudo, fazer tudo sozinha, tá? Outra coisa é procura se divertir. Então, vai ouvir música, vai no cinema, vai comer pizza na casa de uma amiga, vai passear num parque, vai fazer um piquenique, tentar deixar, por mais difícil que seja esse momento, tentar deixar ele um pouquinho mais leve. Tá? Outra coisa, praticar atividades físicas, isso vai ajudar a movimentar o seu corpo todo. Então, além de ajudar com a autoestima, com o bem-estar e o condicionamento físico, ele também vai ajudar na questão do desempenho sexual. Tá? Outra coisa é conversar com o seu parceiro. Então, fala com ele ali dos seus medos, dos seus desejos, dos seus receios. E com a perda da libido, você precisa investir na imaginação. Então, já que fisicamente ali está um pouquinho complicado, usa e abusa da imaginação. E no momento das relações sexuais, o que os médicos indicam é usar lubrificantes para facilitar ali o momento da relação, tá? Mas o uso do lubrificante tem que ser, de repente, à base de água, e o ideal é que você converse com o seu médico para que ele possa te recomendar aquele que você pode usar. Não dá para ficar usando qualquer coisa, tem que ser ali certinho, tá? E ainda, para o momento ali da relação sexual, né, do momento da intimidade, usa uma lingerie bonita, prepara o espaço que você vai ficar ali. Mas eu tô careca, então vai lá e compra um lenço bonito, põe o lenço, põe uma maquiagem. Então, são coisas que vão ajudar você ali a elevar sua autoestima, você vai se olhar no espelho e vai se achar bonita, e isso vai facilitar o momento ali da sua intimidade, tá? Como eu falei, as mulheres elas sentem ali que vão enfrentar vários desafios. Então, tem as alterações corporais, tem a alteração de humor, tem a alteração da libido. E algumas dessas consequências dos tratamentos é a diminuição da autoestima.
e alteração na autoimagem, a falta de confiança em si e no tratamento. E aí, para ajudar você um pouquinho com esse assunto, eu quero primeiro explicar para você o que é autoestima, porque a gente fala tanto de autoestima, mas afinal de contas, o que é autoestima? Tá? E a autoestima, ela nada mais é com que a maneira que você se enxerga como pessoa. É a maneira como você trabalha a sua autovalorização, a sua autoconfiança em frente a tudo que acontece na sua vida, tanto de positivo quanto de negativo. A autoestima, ela é um ato de amor próprio que é importante em todas as áreas da nossa vida. A autoestima, ela não tem a ver só com a imagem corporal, tem a ver com como você se sente, como você pensa a seu respeito. Então, se eu não acho que eu sou uma pessoa capaz, isso vai interferir lá no meu trabalho, porque eu posso achar que tudo que eu fizer lá no trabalho não vai dar certo, porque eu não sou capaz de fazer. Então, a autoestima, ela é além da nossa condição física. Tá? E ela influencia em tudo. Então, ela influencia na carreira, ela influencia nos relacionamentos, e ela influencia na sua vida como um geral. E a autoestima aqui emocional, falando um pouquinho das emoções, é fazer com que você reconheça suas habilidades, valorizar os seus potenciais e confiar em si mesma. Então, a autoestima não é algo tão simples assim. A autoestima, ela envolve muita coisa e ela acaba mexendo com toda a sua vida. E aí, agora eu quero fazer um testezinho com você. Tá? Eu vou propor aqui um teste. Eu vou ler algumas afirmações aqui para você na minha colinha, que eu tenho uma colinha aqui. E aí você vai observar aí quais dessas frases se encaixam aí em como você se vê, em como você pensa sobre você. Então, vamos lá. Você sente necessidade constante de aprovação, elogios e reconhecimento? Você não aceita os próprios erros? Falta confiança em si mesmo ou na sua capacidade? Você procrastina? Você é perfeccionista? Você fica se comparando com os outros? Você tem aí uma dificuldade de lidar com as críticas? Você tem dificuldade para reconhecer pequenas conquistas? Olha aí, pensa bem. Se você respondeu que sim para 3 ou mais desses itens, eu preciso dizer que a sua autoestima está sendo minada. Você precisa olhar para a sua autoestima, você precisa olhar para você. E o que você pode fazer para melhorar aí a sua autoestima? Então, reconheça os seus esforços, perceba ali os seus medos e não encare como se fosse um bicho de 7 cabeças. Perceba que você vai conseguir lidar com esses seus medos. Aceite e reconheça os seus erros, né? Reconheça a sua história, conheça quem é você e trabalhe o seu emocional para lidar com as críticas e as frustrações. Nesse momento que você está passando por este câncer de mama, pelo tratamento, como a nossa autoestima vai lá embaixo, a gente acaba tendo muita dificuldade de encarar as coisas da vida. E aí, eu tenho uma conhecida, eu chamo ela de tia, ela não é minha tia, mas chamo de tia. E ela passou por um câncer de mama, primeiro ela retirou uma mama, se curou, depois ela teve de novo, aí tirou a outra mama. E quando ela teve, não tinha... hoje a gente tem aí a lei, né, pelo SUS, em que a mulher pode fazer a reconstrução das mamas. Na época que ela fez as cirurgias de retirada de mama dela, ela não pôde fazer a cirurgia, não tinha isso, era só paga. Então, ela foi se cuidar, e ela foi trabalhando a autoestima dela, então ela usava lenços, ela se maquiava, ela usava roupas bonitas, e ela não deixou de fazer nada daquilo que ela gostava de fazer. Por isso que é muito importante você se cuidar, você cuidar da sua autoestima, tá? Como que a gente pode trabalhar ali, então, a resiliência e o autocuidado durante o tratamento? Primeiro que você precisa cuidar da sua alimentação. Então, ir lá, vai no nutricionista, fala com o seu médico que alimentos que são mais adequados para você. Cuidado físico, autocuidado físico. Então, é prática de exercícios físicos, de repente tem que ser leves, então caminhadas, porque isso vai ajudar você tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente já sabe que fazer exercício físico libera lá serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, atividade física. Cuidar do sono, precisa dormir muito bem. O sono ele desempenha um papel essencial ali na saúde como um todo.
porque ele influencia na sua estabilidade física, estabilidade mental e emocional. Porque é durante o sono que o cérebro vai produzir ali substâncias reguladoras, né, do nosso organismo. Então, precisa cuidar do sono. Precisa cuidar do corpo. Então, também, além da prática ali dos exercícios físicos, então é a higiene, prevenir doenças de pele, então precisa cuidar do corpo também. Precisa fazer o autocuidado preventivo, por isso que a gente tem aqui o Outubro Rosa, precisa cuidar de tudo, se olhe, se observe para poder prevenir. E a autocompaixão. Então, o que é a autocompaixão? A autocompaixão é você ter empatia consigo mesma. É você olhar para você com amor, com carinho, sem se julgar, sem ser exigente com você mesma. Então, olhe para você e diga para você o que você diria para uma mulher que está com câncer de mama. Tenho certeza que se você tivesse uma amiga, uma parente com câncer de mama, você não iria ser exigente com ela, você ia ser compassiva. Então, você precisa ser compassiva com você mesma. Você precisa se amar. Você precisa passar a mão, né, na sua cabeça, falar, calma, vai dar tudo certo. Então, tenha amor por você mesma, tá? E, após ali, descobri a doença, tive ali um turbilhão de emoções, aí fui para a fase do tratamento, fiz o tratamento, ou estou terminando o tratamento, e aí vem o que a gente chama de pós-tratamento. Então, o que acontece nessa fase? É a hora que a gente tem dificuldade de retomar o normal. Porque a gente tinha uma vida normal, veio esse parênteses grande aí, né, com toda essa questão da doença, e aí o médico falou, olha, você está liberada, está ok, o câncer remitiu, não tem mais. E aí o que eu vou fazer? Eu volto para o trabalho, não volto para o trabalho? Será que eu ainda tenho trabalho? Será que vão me demitir? Como que eu faço com o cuidado dos filhos? Então, como é que eu vou fazer aí para retomar? Será que eu posso fazer planos? Eu quero viajar o ano que vem. Mas e se o câncer voltar? Porque essa é uma pergunta que fica muito na cabeça das mulheres depois que elas passam pelo tratamento. E se o câncer voltar? E aí ela tem dificuldade de fazer planos, de sonhar com o futuro. Então, nesse momento, a família é muito importante para ajudá-la a voltar ali para uma normalidade, para ela continuar ali seguindo o acompanhamento psicológico e retomando as suas atividades, tá? Nesse momento, a família precisa se dispor a escutar essa paciente, ouvir o que ela tem para dizer, conversar sobre coisas agradáveis, não é de ficar perguntando, e aí, como é que você está? Não, mas você está mal, né? Não. Vamos conversar das amenidades, das coisas do dia. Mas se ela quiser conversar sobre a doença, sobre agora, o que eu faço, permita, deixa ela falar, deixa ela colocar para fora. Dá carinho para ela, dá amor para essa mulher. Porém, né, a gente tem um costume de, quando a gente quer dar o nosso amor, demonstrar amor, a gente acaba tomando aquela pessoa como incapaz. E aí a gente não deixa ela fazer mais nada. É diferente se a mulher está lá no tratamento e está com náuseas, com vômitos, ela não vai conseguir levantar e fazer a comida, por exemplo, para a família. Então, ali, uma outra pessoa vai e faz. Mas nesse período que ela já passou por isso, que ela tem condições de ir lá e levantar e, de repente, fazer uma comida, não trata ela como incapaz. O que você pode fazer é, não, eu vou lá junto com você, e aí você fica lá, fazendo companhia, ajudando, conversando, mas não faça com que ela se sinta incapaz de voltar para a vida dela, de voltar a fazer o que ela precisa fazer, tá? Outra coisa que é muito bacana, quando eu estava pesquisando para me aprofundar mais no assunto, eu descobri que tem muitas ONGs que trabalham para ajudar essas mulheres, tá? Então, se você for lá na internet, tem o FEMAMA, ali é um site que você entra e você consegue saber sobre ONGs em todo o Brasil. E aí são ONGs que vão ajudar com você de repente, com doação de cabelo, que vão ajudar você com venda ou doação de sutiãs. Tem aquelas ONGs que tem as rodas de conversa, que tem ali, que é para as mulheres poderem trocar, né,
as dores que elas estão sentindo. Então, é muito interessante. Olha, a gente tem ali a Associação Rosa Mulher, tem a Fundação do Laço Rosa, tem a América Amigas e o Instituto Protea. Então, se você procurar lá na internet, esses são algumas das ONGs e institutos que vão ajudar você, tanto durante ali o tratamento, quanto depois do tratamento. Tem ONGs que têm apoio jurídico, se você precisa, né, lutar ali por alguma coisa. Então, é bem interessante. E aí, eu já caminhando agora para o final, eu não sei, provavelmente vocês conhecem a Ana Furtado, né, da televisão, e na semana passada apareceu um reels dela para mim, em que ela dizia que ela estava com um comprimido na mão do tamoxifeno, que é uma medicação que elas tomam, e que era o penúltimo comprimido. Então, ela falou que depois de 5 anos, aquele era o penúltimo comprimido dela, e ela estava contente, porque estava acabando, o câncer tinha ido embora, e ela conseguiu passar por aquele momento, né, de tratamento. Foram 5 anos ali de tratamento. Então, a gente precisa se inspirar em história de mulheres que conseguiram passar por esse período, que conseguiram sobreviver ao câncer. Tá? E o app da Namu, ele está aqui para ajudar você, porque ali você vai poder conversar com a gente, que nós somos psicólogas, vocês vão poder conversar com nutricionistas, então, para ver, eu estou aqui com o câncer, me dá uma dica, me dá uma ideia. Vocês têm ali também o personal trainer, então vocês também têm ali um momento de conversa com eles, em que eles vão poder orientar vocês com alguns exercícios físicos para ajudar, fora todas as aulas e os cursos que já tem gravado lá, em que você vai poder fazer as meditações, o mindfulness, vai poder fazer as yogas. Então, a gente está querendo ajudar vocês da melhor maneira possível, porque a gente sabe que esse é um momento difícil da vida. Tá? A minha mensagem para você agora é de incentivar você a não ter medo. Não fica com medo, não se esconda, vai procurar ajuda, vai procurar um médico, cuida de você. As chances de cura, elas são muito maiores se você descobre o câncer cedo. Então, se você está suspeitando de alguma coisa, vai no médico. Se você está na faixa de idade acima dos 40 anos, faça o check-up regularmente. Tá? Eu entendo que, infelizmente, muitas mulheres elas não conseguem vencer o câncer. Elas acabam, sim, vindo a falecer. Existem histórias tristes, não tem só histórias de superação. E eu sei que dá medo. Eu sei que tem muitos pensamentos que aparecem. E você fala, e agora? O que vai ser de mim? Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Mas eu quero deixar uma mensagem para você de esperança, de incentivo. Vai cuidar de você, vai ao médico, faça tudo o que tiver ao seu alcance para fazer, porque o câncer de mama, ele é sim curável. Então, existe esperança e existe cura.